Vamos lá, Lucas. Prazer em te conhecer. Sou a Érica, né? Prazer. Você já me fala um pouquinho de você, só para eu saber o quanto de conhecimento que você tem aí em investimento, no mercado de criptomoedas, só para eu saber mais ou menos assim o caminho, né? Por onde que a gente começa. Ah, nenhum. Tem Tá conhecimento zerado? nenhum. É, Ah, então vamos lá. Então vamos que vamos. Então, esse aqui é o método Eagle, tá? É, foi um método que eu mesma desenvolvi, que tem o objetivo de lucrar de forma automática usando robôs de inteligência artificial. sim, Nessa primeira aula, né, que a gente tem um tempo muito curto, é um tempo de 1 hora, eu vou dar uma noção geral, mas que vai ajudar bastante na hora de investir. sim, Uma coisa que eu sempre gosto de falar, assim, no primeiro contato, principalmente com você, que é a sua primeira experiência, é que a precisão, né, você agir precisamente quando você vai fazer qualquer tipo de investimento é fundamental, é essencial. sim, Então, vamos supor que você vai comprar uma casa, né? O que que você faz quando você vai comprar uma casa? O que que você observa? Antes você vai na casa, você olha sim, o lugar que a casa está, né? Se está numa boa situação. E aí, poxa, realmente essa casa que vale a pena eu investir. E aí você compra a casa, ou você aluga essa casa, certo? E a sim, mesma coisa quando você fala em investir em alguma coisa. Você não simplesmente chega e coloca seu dinheiro porque está todo mundo colocando seu dinheiro ali, está todo mundo comprando a casa na Baixada, você vai comprar uma casa na Baixada. Não é assim que funciona. Então, eu sempre gosto de ter essa conversa, né? Aqui dentro, aqui na Coinbase Club, pelo método Igor, a gente trabalha com indicadores técnicos. A gente não entra, vou entrar nessa moeda ou vou fazer uma indicação por fazer. A gente faz sempre considerando indicadores técnicos de mercado, justamente por essa questão, né, de agir com precisão. Então, esse é o primeiro ponto, assim, que eu gosto de destacar, né? Que aqui a gente realmente trabalha com bastante seriedade. Então, eu gosto de passar esse primeiro contato, essa primeira impressão para quem está chegando. Então, considerando, eu vou fechar aqui para você conseguir enxergar melhor. Eita, acabei fechando a tela, né? Você continua vendo a minha tela normal? Normalmente? nivelamento, nivelamento, ciclo do Ah, mercado. perfeito. Para você não caiu, para mim tinha caído. Então, como que funciona o mercado? Eu vou sempre explicar para você de uma maneira mais clara de entender, tá? Como que funciona o ciclo operacional do mercado? O mercado ele tem algumas fases, né? Que a gente chama de fases de acumulação, de valorização, distribuição e redução. Que fases são essas? Vamos pensar num exemplo prático, tá? Vamos pensar no mercado, no supermercado, ok? Como Sim. funciona? É, vamos pegar um exemplo aqui do quilo do arroz. Quanto que tá 5 quilos de arroz hoje? Eu acho que tá na faixa de uns R$ 40, mais ou menos, né? Isso Tá mesmo. nessa faixa. 38, 40, 41, 42. Deve estar rodando por aí. Então a gente já sabe que o preço de mercado do arroz hoje está em torno de R$ 40, correto? Se Correto. eu moro em Niterói, eu não sei onde você mora, se tem mercado Guanabara, mas aqui onde eu Não, tem moro não. tem o supermercado Guanabara e o supermercado Guanabara faz várias promoções. Então vamos supor que o supermercado Guanabara ele faça uma promoção e comece a vender 5 quilos de arroz por R$ 20. O que que acontece? Ele Mas vai fica, dar um boom aí. vai ficar lotado, né? Todo mundo É, vai lá vai começar a comprar o arroz. E aí o que que vai começar a acontecer? Vai chegar um determinado momento, quando todo mundo começar a comprar, o que que acontece? O arroz vai começar a acabar, sim, certo? Ele vai começar a ficar escasso. Você concorda comigo? Ou então, concordo. eu que sou a dona do mercado, vou falar, peraí. Cara, tem muita gente comprando esse arroz aqui. Eu posso aumentar um pouquinho o preço. R$ 20 está muito barato. Então, essa fase que eu coloquei o arroz a R$ 20, a gente chama de fase de acumulação. Por que que é a fase de acumulação? É porque é onde o preço estava mais baixo.
tá? Ele estava ali a R$ 20 baratinho. A fase de valorização é o quê? Cara, tem muita gente comprando aqui. Significa que ele está barato. Então, eu vou começar a ir aumentando o preço gradativamente para conseguir encontrar o preço de novo, né? O preço de equilíbrio do arroz. Ok? E aí, o Uhum. que que acontece? Bom, cheguei, valorizei o arroz de novo e ele voltou à faixa ali dos R$ 40. Chegou a 38, R$ 40. Aí eu falo, cara, será que se eu aumentar mais um pouquinho, vai? Aí eu vou, boto 42. Aí eu vou, coloco 44. Boto 46, pronto. Ninguém quer comprar mais meu arroz. Concorda comigo? Começa Concordo. a ficar com arroz encalhado lá na prateleira. E aí eu, como dona do mercado, eu começo a entender o quê? Cara, eu preciso começar a reduzir o preço, senão eu não vou vender mais. E aí eu começo a testar. Ele chegou a 46, eu vou testar 45, 44, 43, 42. Mas você lembra que a gente teve uma fase aqui que todo mundo encheu o carrinho? Tem muita Sim, gente que está com arroz, ninguém está procurando arroz. E aí esse preço aqui começa a despencar de novo. E aí a gente começa a descer. Por que que a gente chama isso de ciclo operacional do mercado? Porque isso acontece o tempo inteiro com tudo, tá? Então, no mercado de forma geral, se você parar para observar, tudo é definido, que é aquilo que a gente chama na microeconomia, pela lei da oferta e da demanda, tá? E é sim, justamente isso que acontece no ciclo aqui. Ah, tá. Agora vamos falar especificamente sobre o mercado financeiro. Como funciona? Bom, no mercado financeiro, essas fases que a gente fala, eu vou comprar barato para vender mais caro. Eu chamo essa operação de long, ok? Então, é uma sim, operação de long, é quando eu compro esperando que aquele preço suba. Compro barato para vender caro. Uma operação short é uma operação onde eu faço justamente o oposto. Eu compro caro com a expectativa de vender barato. Por quê? Vamos supor que eu compre. Na verdade, na operação short você não compra, você aluga. Ao invés de eu vou comprar 10 ações a R$ 100. Mas esses mesmos R$ 100, quando desvalorizar, ele vai conseguir comprar 20 ações de volta. Entende? Então eu recompro, eu alugo ela com preço caro e depois eu recompro com preço barato. E aí eu ganho na diferença. Não sei se ficou claro, mas funciona mais ou menos assim. A gente fala que a gente chama isso de spread financeiro. E o neutro é justamente aquilo que varia, né? A gente trabalha um pouco com uma operação long, trabalha um pouco com uma operação short, é um pouco, não, operação de compra, de venda, é um pouco de cada um dos dois. Ah, dentro do mercado, como que a gente faz para poder fazer a leitura disso? A gente faz a leitura através de candles, tá? O que que é esse candle? Isso aqui eu vou mostrar para você na prática agora. Mas o que que isso aqui significa? O candle, ele vai fazendo a indicação de acordo com o preço médio, tá? Um candle, isso aqui a gente chama também de vela. Candle é o nome em inglês, mas seria a gente chama de vela. Quando o candle fica verde, significa que o mercado está com uma tendência do preço subir. Quando ele fica vermelho, com a tendência do preço descer. E aí a gente passa pelo ciclo do mercado. Quando ele chega num preço muito barato, o preço retorna a subir. Aí ele passa um tempo estabilizando para ver, né, para poder encontrar o ponto de equilíbrio. Ou ele volta a subir, ou ele volta a descer. Ok? E aí a gente chama esse ciclo, né, de acumulação, ou a gente chama isso de sobrecompra ou de sobrevenda. Agora vamos falar aqui na prática, para ficar mais fácil. Eu vou abrir aqui a Bybit, tá? Que é o site aqui que é a operadora que eu uso para poder abrir as minhas operações. Confuso isso aqui? bastante. Tipo, o que que ela tá falando, né? É, Mas vamos lá, vamos deixar isso aqui mais fácil. Isso aqui é aquilo que a gente mostra, é aquilo que tem lá na Bolsa de Valores, né? sim, No Jornal Nacional, com certeza você já viu uma foto disso aqui, passando já. na televisão. O que que é isso aqui? Isso aqui são candles. O que que o candle aqui vai me mostrando? Ele vai me mostrando se ele está com uma tendência de valorização ou desvalorização, valorização ou desvalorização. Beleza? Em linha com o que a gente acabou de conversar.
Eles são indicadores técnicos que vai medindo a velocidade do preço, a oscilação de acordo com determinado tempo. E aí a gente tem alguns indicadores técnicos que ajudam a gente a identificar se o mercado está em sobrecompra ou em sobrevenda. Só um minutinho que eu preciso tossir. Tô super gripada. Então, um indicador técnico são as bandas de Bollinger. O que que é isso? Tá vendo que aqui em cima tem uma linhazinha azul? sim, E aqui embaixo também, e aqui no meio tem uma linha laranja, sim. certo? Uhum. Essa linha azul superior, ela indica que a gente atingiu a, 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 a média mais alta de preço, tá? Ou seja, a gente atingiu a sobrevenda, a sobrecompra. E aqui, a linha de baixo é sobrevenda. Ah, traduz. O que que isso significa? Quando atinge a linha superior, significa que ficou caro demais. Quando atinge a linha inferior, significa que ficou barato demais. É um formato da gente medir isso. Um segundo indicador é o MACD. Você percebe, e aí eu vou te mostrar um pouquinho para trás, que no MACD a gente tem uma linha azul e tem uma linha laranja, Sim, certo? Olha só essa variação aqui, uma variação gigante. Percebe? Olha aqui, para trás. Olha só, a linha azul é o sinal MACD. O que que significa? É o sinal, é como que está a tendência do mercado naquele momento. Olha só como essas linhas aqui de cima, elas vão acompanhando o sinal MACD, ó. Olha a curvinha aqui, ó. Tá vendo? uhum. Olha só o que que acontece aqui. Ó, a tendência forte, subiu pra caramba, ó. E aí, do nada, pum, desceu. Olha o que que aconteceu aqui com o MACD. Tá vendo que a linha azul passou para baixo da linha Da laranja? O laranja, sim, que que isso significa? Que aqui a gente entrou numa tendência de queda. Vamos confirmar mais uma vez? Olha só isso aqui. Esse aqui é o índice direcional, tá? Dentro desse índice direcional, a gente tem o que é mais importante para a gente entender aqui, para ficar mais fácil de ver, são as linhas verde e vermelha. A linha verde indica a tendência de valorização e a linha vermelha a tendência de desvalorização, ok? Aí, mais uma vez, olha aqui, olha onde cruzou. sim, Ó, cruzou aqui. Quando a gente olha aqui no gráfico, foi exatamente nesse ponto. Ó, quem comprou aqui entrou, comprou, ganha, entrou, fez o lucro dele e saiu antes que de fato o negócio caísse. Ok? Então é mais ou sim, menos assim que funcionam os indicadores técnicos. Cara, Érica, por que que você está me mostrando isso? Para você entender que é possível, né, você acompanhar o mercado de acordo com as oscilações que acontecem, se você tiver ferramentas eficazes de você fazer isso. sim, Entende? O que que acontece muito quando as pessoas estão dentro do mercado de criptomoedas e fala, cara, eu entrei e perdi tudo. Ah, eu investi no Bitcoin e eu perdi meu dinheiro todo. Não sei, cara, muitas das vezes a pessoa simplesmente veio aqui e abriu uma operação. Ela não fez um estudo antes. Cara, era o momento de eu entrar? Não era? Quais são os indicadores, né? O mercado está tendendo para onde? O mercado está tendendo para valorização ou para desvalorização? Muitas das vezes a pessoa entra numa operação de long, né? Que é quando você tem a expectativa do preço aumentar, quando o mercado está no sentido oposto. Quando o mercado está aqui, ó, cruzando, dizendo que ele vai descer. Então, é muito nisso que a gente precisa ficar ligado, né? Cara, qual foi o formato? Você estava acompanhando o mercado para você fazer esse tipo de operação? Então, esse conhecimento técnico é um conhecimento muito importante. Por isso que eu fiz questão de mostrar aqui para você em ambiente real, né? E aí, um outro detalhe importante, que é o que eu sempre falo aqui com quem está comigo, né, para os meus alunos, é a questão da gente acompanhar a variação do tempo. Esse gráfico que eu estou te mostrando aqui, tá vendo que tem um 30 aqui? É o gráfico de 30 minutos. Eu sempre gosto de, antes de abrir uma operação, olhar como que aquela moeda está evoluindo, né? Como está o desempenho dela nas últimas 4 horas. Como eu faço isso? Eu olho o tempo do gráfico. Então, eu venho aqui no gráfico de 4 horas e faço um comparativo.
Você está vendo que aqui, nesse gráfico do Bitcoin, BTC, em tempo real, tá vendo que ele está retinho? sim, Então, aqui, quando ele fica retinho assim, indica que não tem volatilidade, o mercado está sem volatilidade. O que que diz, o que que significa? Não tem movimento. Tem pouquíssimo movimento. Não está valendo a pena você investir aqui agora, ok? Então, ó, uhum, Érica, você abriria uma operação agora? Não. Por quê? Para mim não está claro a direção que o mercado está indo. Ah, como que você sabe? Como é que você faz para saber se o mercado está numa direção boa? Bom, se eu tivesse aqui, por exemplo, com uma indicação de uma tendência crescente, tá vendo? Ó, olha aqui, ele tá com uma tendência crescente. Se eu tivesse entrando, ele tivesse aqui assim, por exemplo, com essa distância entre a banda de Bollinger, por exemplo, cara, eu entraria numa operação de long aqui, porque eu estaria sim, vendo que o mercado está com uma tendência crescente. Se eu chegasse e eu estivesse vendo isso aqui, o mercado estaria me indicando que ele está com uma tendência decrescente. Bom, eu entraria. Agora, mercado assim, neutro, eu prefiro não entrar. Eu não prefiro operar, tá? Aqui a gente também só opera, né? Eu sempre falo muito sobre isso, assim, cara, a gente só entra de forma assertiva. Então, cara, se o mercado não está te dizendo, não está te dando uma direção, é melhor hoje a gente não operar. Tem dia que a gente faz 5, 6 operações. Tem dia, como foi o dia de hoje, que a gente não fez nenhuma, tá? Não é todo dia que a gente consegue encontrar boas oportunidades. sim, E aí, sigo olhando. Ó, gráfico de 15 minutos não me diz nada. O de 5 minutos já está me dando uma tendência, ó, decrescente. Mas considerando que o meu gráfico de 4 horas está muito, muito neutro, eu ainda não entraria nessa moeda. Cara, Érica, quantas moedas de Bitcoin que tem? Eu vou ter que ficar olhando isso aqui uma a uma, né? Essa é uma pergunta que de vez em quando surge. Fala, não. Como que a gente faz? A gente tem algumas formas da gente acompanhar a tendência do mercado. Aqui, né, dentro do método Eagle, a gente tem a central inteligente de monitoramento, tá? Aqui eu faço o acompanhamento, tem uma base completa com as principais moedas do mercado. Então, assim, aqui eu só trago para dentro da central moedas que têm a capitalização maior do que 10 milhões de dólares. Não tem moeda aqui com valor inferior a isso, tá? E aí eu vou fazendo o acompanhamento. Lembra que eu falei dos indicadores para você? Eu faço acompanhamento de todos os indicadores aqui, beleza? Então, todos os indicadores vão sendo acompanhados aqui em tempo real. Tá vendo aqui, ó, última atualização, 2 minutos. Ele vai atualizando e trazendo os dados para cá. Então, como que você faz para poder acompanhar o mercado? Bom, basicamente as moedas todas eu acompanho por aqui. Ah, como que você escolhe a moeda? E aí a gente vai começar a falar sobre isso especificamente, mais especificamente agora. Essa parte aqui eu volto daqui a pouco, tá? Como funciona? Estou tentando fazer um link entre a prática e a teoria para ficar mais dinâmica. Ó. sim, Como que o mercado, e aí agora eu vou falar especificamente do mercado de criptomoedas, funciona? Você já ouviu falar no termo altcoin? já, Já. O que que é uma altcoin? não lembro. Então, eu tenho o Bitcoin, que é a principal, é a primeira moeda, é a primeira criptomoeda, e eu tenho a altcoin, ok? O que que é uma altcoin? É qualquer moeda que não seja, resumidamente, a gente chama de altcoin porque é uma moeda alternativa, ou seja, qualquer moeda que não seja o altcoin. Então, lembra que eu falei que o mercado funciona em ciclos? Sim, Como que funcionam esses ciclos? Existe, você pode pesquisar depois, a CoinGlass, né? É uma operadora, mas também é uma plataforma. Existe essa plataforma que controla o dia a dia do mercado de criptomoedas. E aí, dentro desse site da CoinGlass, estou deixando disponível aqui caso você queira olhar depois, vão ter uns relatórios lá diários, semanais, mensais, trimestrais. E ele vai te dizendo qual o comportamento histórico das moedas, beleza? Se a gente faz uma análise, lembra que eu falei do ciclo mais uma vez? Se a gente faz uma hum, análise, por exemplo, da criptomoeda, a gente percebe que no período entre outubro e março, tá? Outubro
e março. A maioria das vezes elas operam positivamente, ok? E normalmente, quando a gente chega no mês de abril, que é quando a gente está agora, elas começam a operar negativamente, predominantemente. Então, assim, Sim. por que que isso acontece? Por N fatores. O mercado de criptomoedas, assim como o mercado financeiro, ele é influenciado por questões mundiais, né? Por questões, econômicas do mundo inteiro. Não obstante, a gente já está numa época, que é uma época mesmo, né? De estar no mês de abril aqui, como a gente está vendo, né? É uma época que a gente tem um período de desvalorização normal. Ah, por que que tem desvalorização normal a partir de abril? Porque muitas pessoas acumularam muitos lucros durante esse período, de outubro a fevereiro, outubro a março, e essas pessoas começam a vender muito agora. E aí começa a ter um período de desvalorização. Tem muita gente realizando lucro nessa época do ano. Se você observar para fora, observar, não sei quanto que você acompanha de bolsa de valores, mas principalmente nos Estados Unidos, enfim, Canadá, tudo mais, as empresas, as indústrias, agora eles estão entregando as demonstrações de resultados do ano passado, distribuindo lucro, né? Lucro ou informando prejuízo. Então, nessa época, é uma época que costuma ter muita oscilação por conta desses resultados econômicos que vão sendo apresentados. Então, normalmente, o período, né, historicamente falando, o período ali entre abril e agosto, abril e setembro, é uma época que normalmente os ativos de criptomoeda trabalham em baixa. A gente está em ciclo de baixa. Uma outra coisa que todo mundo fala muito, justamente no período de outubro a março, todo mundo fala sobre as altcoin seasons, tá? Que é a temporada das altcoins. Por quê? As temporadas das altcoins. Agora, opa, por que que chamam de temporada das altcoins? Porque é o período que se entende, né, entre outubro e março, que as moedas que não são Bitcoin começam a disparar o preço, ok? Então é onde a gente tem um período de crescimento muito grande. Ah, quando que a gente não está na altcoin season? Agora, por exemplo, a gente passa por um momento de desvalorização. A gente já teve uma desvalorização bem grande no mercado de cripto. E aí agora eu vou apresentar para você, e aí eu vou explicar agora em ambiente real como que funciona aqui a nossa central, tá? Como que eu faço o acompanhamento do mercado. Tá vendo que tem várias caixinhas aqui, né? Sim. Nessa caixinha, eu faço a leitura para identificar qual a tendência do mercado. Bom, o mercado agora, lembra que a gente olhou e ele estava descendo? Sim. Então, o mercado está operando em short, batendo em linha com aquilo que a gente viu. Aqui a gente controla a capitalização. O que que é a capitalização? A quantidade de dinheiro que está entrando no mercado agora. Nesse box, a dominância do BTC. Cara, o que que é isso? Bom, a dominância do BTC nada mais é do que a representatividade, né, a força do BTC diante de todas as outras moedas. Então, significa que 64% das compras que estão sendo realizadas agora estão sendo na moeda principal, que é na moeda do Bitcoin, tá? Isso que significa. Ah, Érica, o que que significa dominância? O que que é esse percentual aqui? Bom, a gente tem momentos onde, considerando que o Bitcoin é a principal moeda do mercado, a gente tem ali momentos que ele de fato influencia no preço das outras moedas. Ah, o que que isso quer dizer? Ah, quer dizer, isso não é sempre, tá? Depende disso aqui, ó, da dominância. Isso quer dizer que se eu tenho o Bitcoin valorizando e a dominância dele tá alta, significa que as outras moedas tendem a valorizar também. Mas, se o Bitcoin está em baixa e a dominância dele está alta, também tem indicação de que o mercado, de forma geral, vai seguir a tendência e as altcoins vão descer também. Mas existe um momento em que as altcoins elas descolam do preço do Bitcoin, que é exatamente aquilo que eu falei, lembra? Da altcoin season. Então, Sim. assim, independente se o Bitcoin está subindo ou descendo, as altcoins estão subindo, beleza? E é isso que a gente acaba controlando aqui. Um outro fator, e aí eu gosto muito, né? Eu acho extremamente importante de ser considerado, é o sentimento do mercado.
Ah, Érica, o que que é isso? Bom, o sentimento do mercado é uma série de dados, né? Uma série de fatores, uma leitura de uma série de dados que interferem no sentimento mesmo, né? Em como os investidores estão lidando ali com as operações naquele momento. Você concorda comigo que a gente está passando por um momento de muita instabilidade, considerando o tarifaço, uma guerra Sim, comercial ali entre Estados Unidos e a China? sim, Enfim, a gente está num momento bem difícil. O que que concordo. isso está gerando no mercado? Medo, Inflação. medo. Está gerando medo. Então aqui a gente tem algumas fases, tá? Quando ele fica vermelhinho aqui, significa que o mercado está com medo extremo. Agora a gente está com a indicação de medo, ok? Sim, Aqui ele fica num estágio neutro, mas quando ele está aqui nesse meinho, nesse amarelo, significa que o mercado está com uma expectativa otimista, né? Ele está tendendo ali a ter uma recuperação. Aqui, quando ele fica nesse verdinho, ele ainda segue uma tendência otimista. Pô, Érica, mas o que que acontece quando chega aqui no 100%? Cara, você pode ter certeza. Aqui, quando ele chega aqui, ele desvalorizou, é porque o preço caiu muito, tá? Então aqui eu posso dizer que eu tô numa sobrecompra do mercado de maneira geral. De uma sobrevenda do mercado de uma maneira geral. Agora, quando eu chego aqui, meu irmão, significa que o preço subiu demais. Aqui fica perigoso de você comprar. É sim, justamente aqui que mora o perigo. No ano passado, não foi nem ano passado, foi ano passado, em novembro, quando o Trump assumiu, o Bitcoin disparou. Ele, pum, numa madrugada o preço foi lá em cima. Passou de US$ 100.000, muito mais. Quando isso aconteceu, ele gerou um movimento no mercado de uma maneira geral, né? As altcoins, todo mundo subiu junto. O que que aconteceu com esse indicador de sentimento do mercado aqui? Cara, ele veio para cá, 90%. Quando isso chega aqui, você pode estar certo, que a moeda pode continuar valorizando, mas ela vai começar a cair, não vai cair pouco, vai cair muito. E aí a gente começa a voltar, né, a repetir todo o ciclo, muito parecido com aquilo que eu te expliquei no início da aula. Então, esse sentimento do mercado, ele vai te indicando como que o mercado, de forma geral, aqui eu estou sempre falando de mercado, né, não estou falando de uma moeda aí especificamente, como que ele está se comportando naquele momento. Então, a ideia aqui da central inteligente é ele ir acompanhando o mercado de uma forma geral, mas a gente também faz um acompanhamento das moedas em si. Lembra que eu te mostrei há 5 minutos atrás a base completa? Então, a gente vai acompanhando de acordo ali com a evolução das tendências, dos indicadores da moeda, a gente vai fazendo uma leitura para ir equilibrando, né? Para entendendo como que o mercado está se comportando o tempo inteiro. Agora, você vai me perguntar, tá, e como é que você faz para poder escolher as moedas que você vai operar, né? Pô, são mais de 500 moedas que tem aí, como é que você escolhe? Você fica olhando uma a uma? Não. Eu uso os indicadores técnicos. Considerando que a gente tem um tempo curto, eu não vou conseguir parar aqui para poder abrir todos os indicadores e tudo mais. Mas eu vou mostrar para você o mira da águia, tá? Para você entender o conceito. Lembra que nós conversamos a respeito do ciclo do mercado? Ele lembro. passa por um período onde a gente tem um preço que está muito barato, aí ele passa por uma etapa de valorização até que fique muito caro. Sim. Correto? E aí depois Uhum. acontece o quê quando fica muito caro? Ele volta a descer, certo? Aqui Sim, a gente acompanha no Mira exatamente isso. O que que é isso? Ah, Érica, eu tenho aqui a data de entrada da moeda. Então, ó, hoje, às 16 horas, a moeda OM entrou aqui na base porque ela teve uma queda de 90%, ok? Tudo isso que está em cinza aqui significa que são dados congelados. São dados de registro do momento de entrada. Cara, essa moeda caiu 90% hoje. Beleza? Ah, e aí, o que que você está fazendo? Esses dados que ficam aqui mais à esquerda são os dados de acompanhamento em tempo real. Você consegue perceber que ela segue caindo? sim.
O que que isso significa? Que não está na hora de eu entrar nela ainda, certo? Se ela teve uma queda de 90%, significa que em algum momento ela vai voltar a subir, certo? Significa que ela está desvalorizando e que ela vai voltar a valorizar. E é aí que a gente entra. A gente vai entrar quando ela voltar a valorizar. Ah, como que você vai saber disso? Tá vendo esses indicadores aqui? MACD, MACD de 4 horas, MACD de 5 minutos, MACD padrão e a tendência. Ele registrou a entrada dela como uma entrada short. Quando eu tiver essa tendência aqui numa oposta, quando isso aqui estiver como long e eu tiver o padrão dela, o que que é padrão? Padrão de preço sempre tendendo a subir. Quando eu É o tiver caso da terceira moeda, então. parecido, vamos ver ela. Eu acho que ela não entrou como short, não. Eu acho que essa aqui entrou como long, ó. Tá vendo? Ah, Essa aqui é ao contrário. Ela, a gente está esperando ela descer, o preço descer. Mas seria parecido. Agora a gente não tem nenhum. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Fazer um filtro aqui, porque aí eu te mostro na prática. MACD de entrada. Não, tendência. Vou marcar aqui uma tendência de entrada de. Vamos supor que tenha entrada como short. Que agora, como o mercado está caindo, vamos ver se alguma está virando. Ó, nenhuma, tá vendo? Todas que estão como short, elas seguem short ainda, nenhuma está virando. Vamos ver se o oposto tem. Tendência short, tendência long. Poxa, pena que não tem nada para mostrar aqui. Então, ó, todas essas moedas aqui entraram como long. Vamos ver se tem alguma que já está indicando short, ó. Por enquanto, nenhuma. Mas a gente pode dar uma olhada aqui. Olha, olha essa aqui, Guess. Tá vendo? Ela entrou lá ela tá ainda indicando como long, mas ela já tá dando indícios que o preço está descendo. Vamos olhar no gráfico como que ela tá? Em tempo real? Guess. Vem aqui, perpétuos. Ó, vamos pegar aqui 4 horas para a gente ver. Olha, viu aqui a fase de valorização dela? Ó, e o que que tá acontecendo agora? O preço está caindo, entendeu? Aqui, ó, a gente está dizendo exatamente isso. Ela subiu demais, ela subiu numa tendência muito forte e agora o preço começou a cair, ok? Deu para pegar? Oi? Lucas? Lucas? Seu microfone está desligado. viu? Oi? Agora eu vi. Ouviu? Ouvi. Mas deu para Aí, compreender? como ela tá caindo, seria interessante comprar agora. Não, se agora seria interessante fazer uma operação short aqui, porque ela ainda está caindo. Olha, ela valorizou demais, lembra? Ela entrou no estágio onde o preço ficou muito alto, ficou muito caro. Ela está desvalorizando. Agora seria um bom momento para abrir uma operação short aqui, tá? Ah, vamos fazer isso então em ambiente simulado? Como é que é isso na prática? Você quer ver o quê? Em ambiente real ou você quer ver em ambiente simulado? É o mais fácil. Bom, eu vou te mostrar em ambiente real, tá? Porque aí você já fica sabendo como funciona. Você vem aqui, eu vou te ensinar a armar um robô aqui agora, beleza? Vem em futuros, vou clicar em qualquer uma aqui, só para poder abrir. E lá a gente está falando da Guess. Ó, ferramentas, bot de trading, desço aqui um pouquinho, grid de futuros, criar, ok? Nossa, o que que é isso? Né? Agora eu vou te explicar certinho o que é cada coisa. Tá vendo esse pedacinho aqui? Nesse pedacinho ele tem um nome. Aqui que eu seleciono o nome da moeda. Então eu venho aqui e coloco Guess, ok? Aqui.
Em manual, eu tenho a opção de estratégia IA ou eu tenho a opção de preencher manualmente. Eu sempre prefiro preencher manualmente. Lembra das operações long, short, neutro? É esse significado aqui, é isso aqui. Ah, o que que é uma operação long? Bom, uma operação long significa que eu estou comprando barato com a expectativa de subir. O que que é uma operação short? Ela está desvalorizando, o preço está caindo, então eu vou comprar, eu vou entrar numa operação aqui. Lembra o que que a Central disse pra gente aqui? Ela Vamos tá ver, caindo. vamos ver quanto que ela subiu? Ó, guess. Vamos ver quanto que ela subiu. Olha, ela subiu 40% na semana, Sim, beleza? Então agora ela está tentando recuperar o preço de equilíbrio de mercado dela de volta. Então, a gente está nesse momento na moeda onde ela está desvalorizando. Bom, então eu estou abrindo. Ué, saiu da minha telinha? Acredito. Vou ter que voltar lá de novo. Criar, guess, manual, short. Então, eu estou abrindo uma operação short aqui. Eu sempre gosto de fazer esse preenchimento inteligente, tá? Deixo aqui essa variação, faço uma conferência em relação ao preço. O preço dela agora está 3,41. Então, eu estou dentro de uma margem boa, né? Entre o preço mais baixo e o preço mais alto. Posso manter aqui o número de grids. E aí, o que que são grids? Esses grids aqui nada mais é. Você está vendo essa faixa de preço? O sim. robô, ele estipula. Você imagina assim, como se você fizesse um monte de risquinho numa folha, tá? E você vai chamar cada risquinho desse de uma faixa, ok? Toda Hum, vez que o preço atingir uma faixa daquela ali, atingir uma faixinha, uma linha daquela na sua folha, significa que o robô vai estar abrindo uma operação de compra, vai estar comprando um pouquinho, tá? Então, nada mais é, ele vai abrir dentro desse intervalo aqui, de 1,74 e 4,48, ele vai abrir 40 ordens de compra. Por quê? Desculpa, 40 ordens de venda. Se o preço começar a oscilar ali dentro desse intervalo, ele vai fazer as operações de compra e venda para poder você realizar o seu lucro. Aí, o outro momento é a alavancagem. Ah, o que que é isso? Cara, a alavancagem é onde as pessoas muito erram e assim, ele atua muito como vilão, mas também como aliado. Ah, Érica, por quê? Cara, na alavancagem, eu posso ter aqui US$ 43 na minha conta. O valor que eu tiver aqui na minha conta, que eu alavancar, significa que eu estou multiplicando o meu dinheiro. Sabia disso? Então, por não, exemplo, se eu tenho aqui, tem uma alavancagem de 10, beleza? Com US$ 43, significa que eu estou abrindo um investimento de US$ 430 nessa moeda. Legal, né? Qual que é sim. o problema disso? De fazer Normal. isso? Se eu tiver uma oscilação de preço, tá vendo aqui que eu tô dizendo aqui, de acordo com os indicadores, que o preço está descendo, certo? Sim, Se o preço for no sentido contrário, se o preço subir 10% aqui, eu vou perder os meus US$ 43 inteiros. Eu sim. coloco esses US$ 43 como garantia. Ah, quando você escuta uma notícia e fala, o mercado de bitcoins fez um stop, estopou sei lá quantos milhões de pessoas alavancadas. Significa isso aqui. As pessoas alavancaram demais uma operação, o mercado teve uma oscilação e ela perdeu tudo, perdeu todo o dinheiro que estava investido. Ah, o que que você recomenda? Cara, não precisa trabalhar com uma alavancagem alta. Vamos trabalhar com uma alavancagem no máximo de 5. Ah, o que que significa? Significa, como que eu faço essa medida, né? O que que é uma alavancagem alta ou baixa? Você pega 100, simbolizando 100%, você divide por 5, ok? Isso significa que se eu tiver uma variação de 25% no preço, 25% é coisa pra caramba. Significa
que eu posso perder meu dinheiro todo. Mas, se eu tiver uma valorização de 25%, eu vou ter 250% de lucro. Mas a gente não fica aqui esse tempo todo, né? Eu gosto sempre de alavancar bem baixinho. Para mim, essa alavancagem 5 é uma alavancagem ideal, uma alavancagem baixa, uma alavancagem super segura, considerando que a gente está se... Ai, meu Deus, não acredito que eu fiz isso de novo. Considerando que a gente está seguindo a tendência do mercado, tá? Ai, meu Deus, não acredito, vou ter que preencher isso de novo. Isso é rápido, pelo menos. Yes, manual, short, 45. Alavancagem. Vou colocar aqui US$ 15 nesse investimento. Ah, o que que é isso aqui agora? Take profit, take loss. Take profit, eu estou armando um robô. E Hum, o take loss são os meus mecanismos de segurança. Cara, eu não vou ficar aqui vigiando esse robô o dia inteiro para saber quando eu vou fechar uma operação, concorda? Bom, eu estou abrindo uma operação com uma alavancagem 5. Bom, vou esperar aqui um retorno de 3%, ok? uhum, Mas, se der um revés no mercado, se o Trump anunciar agora que ele vai cancelar de vez com tarifa, se o mercado vai, pum, disparar, eu tô contra o mercado, beleza? Nesse caso, sim, se o Trump tira aqui agora, ferrou. Eu tô apostando que o mercado tá descendo. Se acontecer isso, eu vou dizer que, cara, se atingir 12% de perda, eu quero que você encerre. Eu não quero mais insistir aqui. Ok? entendi. Então eu sempre deixo o meu mecanismo de proteção. O lucro é quanto eu espero ganhar nessa operação aqui. E o Mas stop não loss, é muito, não? isso você define, entende? Ah, Eu tá. gosto de colocar um valor assim, um pouquinho mais alto, pelo menos 3 vezes o valor da minha alavancagem, para dar espaço para o robô trabalhar. Porque se eu Hum, coloco aqui 5, se eu alavanquei é 5, se o mercado sobe 1%, ele já encerra. E aí você toma um prejuízo de 5%. Agora, 1% ainda está na margem, sabe? Ali das oscilações que podem ir acontecendo. Agora, por que que eu gosto de considerar 3 vezes? 3 vezes o valor que eu alavanquei, né? 5. Cara, se ele subir 3%, eu estou apostando que o mercado vai descer. E ele cair 3%, ele subir 3%, significa que tem uma coisa errada na minha métrica. Concorda? sim. Então é melhor eu parar aqui. E aí eu faço assim, né, para dar margem para o robô trabalhar e um criar agora, confirmar. Pronto, é só isso. Meu robozinho tá ligado, ok? E aí Uhum, agora basicamente é ficar esperando, né, essa operação aqui finalizar. Isso aqui é um ambiente real, tá? Essa operação realmente está correndo. Agora eu vou te ensinar, só caso você queira aprender, a abrir isso numa plataforma teste. Você vem aqui dentro da conta, da própria conta da Bybit. Vem aqui, ó, trading na conta de teste, tá vendo? Automaticamente, todo mundo que tem a conta aqui na operadora e tem essa conta teste, tem um saldo aqui, um saldo razoável até, para a pessoa poder fazer essas operações, né? Para poder ir testando. Claro, um saldo fictício. Tá vendo esse valorzinho que tá aqui embaixo? Ó, saldo de margem. não tô vendo, peraí. Tá? Não, é bem pequenininho, tá bem no cantinho, tá no canto direito aqui da minha tela. Tem um Ah, valor aqui disponível, ó, de US$ 99.000, sim. tá? Esse valor aqui é para você fazer as suas simulações. Ah, cara, eu não tenho segurança, né, de operar. É uma coisa que eu falo muito para quem compra o curso. Cara, num primeiro momento, não coloca dinheiro. Até você entender como funciona, né, o que que de fato é uma operação long, uma operação short, fica operando na plataforma teste. Usa ali eu sempre eu dou 30 dias para a pessoa ter acesso à central, que é onde eu faço a leitura do mercado. Então, cara, antes de você de fato abrir uma operação,
Trabalhe na plataforma teste durante um tempo, até você acostumar, entender os termos, entender o que cada coisa significa, e depois sim você coloca um dinheiro, né? Então eu sempre dou essa dica. Então vamos fazer um teste aqui na conta simulada também? Vamos ver uma outra moeda aqui? Só para a gente fechar aqui com chave de ouro. Com todas essas aqui. Bom, eu tenho aqui ZRC, tá? Vamos abrir aqui? Vamos dar uma olhada nela. Aqui eu tô na conta teste. Vamos ver como é que ela tá. Futuros. Aqui. ZRC. Beleza? Cliquei. Vamos ver se ela tá com uma tendência de queda mesmo. Confirmar. Olha, ela tá neutra ainda, ó. Sim, Tá vendo o DMI dela? Olha, o DM dela, o vermelhinho, indica a tendência de queda. E o verde significa a tendência de alta. Está falando um indicador de 4 horas. Tá vendo que tá muito diferente? Olha, eu ainda tenho uma tendência de alta forte aqui, ó. Ok? Não vale a sim. pena arriscar entrar nessa moeda aqui agora. Isso a gente está fazendo porque eu não tenho nenhuma, tá? Nenhuma com sinal aceso. Se tivesse, a gente já pegava aqui pelo sinal. Tô tentando ver alguma coisa só para a gente poder treinar, mas aqui quando o sinal acende, ele tem a indicação de certinho do lugar que a gente pode entrar. Vamos fazer mais um teste aqui. O mercado agora está muito neutro. Out. Se tem mais alguma coisa aqui legal pra gente trabalhar. Out. Também parece que ainda não está na hora, não. Ó, também ainda não tá. Qual que é o perigo? Tá vendo que aqui, ó, ela teve uma tendência, ó, tô no indicador de 4 horas. Ela desceu e agora ela voltou a subir, viu? Ó, decrescente e ela voltou a subir. Tá vendo? Por isso que o sinal aqui não acendeu ainda, ó. Ó, a tendência, lembra que eu falei, ó, se tiver com um padrão ascendente, ela não vai acender. É o que está acontecendo aqui. Então, o sinal aqui não acendeu porque essa moeda aqui, embora ela esteja indicando um MACD em queda em 5 minutos, ela ainda não está com uma tendência de queda confirmada. Então, a gente ainda não tem indicação para entrar nela. Mas deu para você entender o mecanismo, como funciona? Deu mais ou menos, é bem confuso, né? Mas mais É ou muita menos. informação, né? É. É muita informação. É o que eu falei, assim, para uma hora você pegar, assim, é mais o conceito mesmo aqui, mas a ideia, deixa eu pegar meu WhatsApp aqui para você ter uma noção. Olha, tá vendo aqui por WhatsApp? Quando tem, ó, Top Coin Beat Club, quando tem alguma tendência, alguma moeda que esteja realmente em um bom momento de entrar, a própria central ela dispara uma mensagem aqui para o WhatsApp e eu tenho a indicação. Então já vem mais certeira aqui. Eu não preciso ficar fazendo, olhando, catando milho aqui. A própria central vai me indicar e eu já venho direto na operadora e consigo fazer a conferência. Só que agora, como o mercado está muito neutro, né? A gente não está tendo muito movimento agora, principalmente por conta dessa dinâmica nessas últimas notícias aí do tarifaço. Eu não tenho nada aqui para poder mostrar nenhuma moeda com sinal bom agora, né, no momento da aula, tá bom? Mas assim, essa aqui é a central. Para quem está chegando agora, quiser fazer de fato o curso, entra nessa abinha aqui, nessa seção, né, do método Eagle, e aí a gente acessa a parte do curso, que é um treinamento completo mesmo. Tá abrindo. Aí aqui eu tenho a introdução, o passo zero, né, que é ensinando a fazer as configurações e cadastro nos robôs.
Eu faço uma apresentação mais detalhada, explicando cada indicador. Aqui eu acabei mostrando para você por cima, por conta do tempo, mas entra ali detalhe a detalhe, explicando como cada indicador técnico funciona. Depois ensino qual a lógica, né, do mecanismo que cada robô trabalha. Então, assim, o que que o robô faz quando numa operação long? O que que o robô faz numa operação short? O que que ele faz numa operação neutra? Eu tento explicar isso mais detalhadamente. Também ensino essa parte aqui é a mais simples, que é iniciar as operações igual eu ensinei para você no ambiente real, né? E depois as estratégias para poder potencializar o seu lucro, né? Estratégias para você ir trabalhando durante o ciclo. Lembra que eu falei que a gente tem um ciclo aqui de outubro a março, mas a gente também tem um ciclo de abril até setembro? Então Sim. eu vou falando ali, né, nesse, nesse módulo, eu falo qual é a melhor estratégia, né, para você trabalhar ali entre, entre esses dois ciclos, né, nesses dois períodos. Tá bom? Bom, assim, basicamente para hoje eu acho que era isso, né, que eu queria mostrar, né, mostrar um pouco aí a respeito do mercado, mostrar um pouco a respeito do método Igor. Queria te agradecer pela participação e te Eu escutar que- agora também, se você quer saber mais alguma coisa pontualmente, se ficou alguma dúvida. Não, sobre isso que você falou, assim, é bem confuso, né? Mas eu creio que para ter mais clareza tem que fazer o curso mesmo, né? É, acaba que sim. Assim, o que acontece, eu gosto muito de ser muito transparente, tá, Lucas? É, eu não gosto desse negócio de enganação, não. Eu gosto que as pessoas saibam o que que elas estão fazendo. Por quê? Bom, eu tenho um grupo aqui no WhatsApp, por exemplo. Isso aqui é um grupo que eu estou operando junto com o pessoal agora. Até o Mauro tá aqui, né? E é nesse grupo, tá vendo? Insights. Tá vendo que aqui eu vou colocando algumas operações? Ó, Sim. essa linha aqui, ó. Nessa operação aqui, a pessoa clica, vou abrir ela aqui para você. Você pode só, que agora esse não está mais disponível. Você poderia só clicar aqui e você ia copiar a mesma operação que eu abri. Só que se você não sabe o que você está fazendo, você está só copiando e colando. Você Sim. concorda comigo? Eu não Uhum. gosto disso. Eu gosto que a pessoa saiba. Cara, cliquei aqui, bom, por que que ela escolheu essa moeda? Ó, entende? Porque aqui eu já te dou o robô montado. Você só confirma e ele vai abrir a operação na sua conta. Mas eu gosto que a pessoa saiba que é uma operação long, por que que eu escolhi aquela moeda. E aí, só fazendo o curso mesmo, tendo o acompanhamento ali direto, né, na plataforma do dia a dia, que a pessoa vai conseguir ter essa vivência. Em uma hora é impossível, assim, falar para uma pessoa, cara, você vai aprender a operar em uma hora. Cara, é impossível, ninguém aprende. Eu não aprendi em uma hora, eu levei anos para conseguir ter esse conhecimento e É isso que eu transformar. imagino. Oi? É como se fosse uma faculdade mesmo. Ah, mas foi mais de uma. Para conseguir trazer esse conhecimento para cá de forma sintetizada, organizar tudo isso num formato que desse para poder operar. Agora, as coisas estão muito desenhadinhas, né? Eu tenho todas as informações num único lugar. Eu tenho um curso com todas as informações. Mas para pensar, isso aqui é o emprego de muita gente, sabia? Tem Sim. muita gente que só faz isso aqui da vida, sabe? Fica na frente ali, que a gente chama de trader, né? O cara fica na frente do computador o dia inteiro operando, abrindo e fechando a operação. Isso é real. Muita gente trabalha fazendo exclusivamente isso. Mas como que as pessoas fazem isso? Cara, ele não faz isso arriscando, ó. Ele faz de acordo com uma análise, né? Ele tem uma base ali de controle, de monitoramento, igual a que eu estou abrindo aqui para todo mundo ter acesso, entendeu? Entendi. Bom, é isso. Queria te agradecer. Se você tem meu contato, qualquer coisa, pode me mandar mensagem, não tem nenhum problema que eu esclareço todas as dúvidas, tá bom? Obrigado, tá? Nada. Obrigada a você pela presença. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.